Procurar. Ele morou há 31 anos, né? 31. Mas o cara, ele falava em novas línguas, ele interpretava em novas línguas, ele tinha dom de profecia, dom de revelação, ele tinha dom de operação. E o cara tinha todos os dons do Espírito Santo, operava no cara, meu. E a gente se reúne na igreja para a busca do Espírito Santo. A gente busca genérico. A gente busca a presença dele, mas não diz qual é o dom que a gente quer receber para poder fazer a obra. O cara foi muito usado. Não foi ele que, quando ele tanto orava, fez furo no chão, né? John Wesley? Foi o John Wesley. Acho que diz, tem uma história que diz na casa dele. Furo onde ele orava, no canto da cama dele, do joelho. Aí depois de alguns anos, umas crianças foram lá, americanos foram ver, né? Viu aqui onde ele morava, aqui onde ele orava. Aí tipo, uma criança sumiu, não foi isso? A criança sumiu. Foram procurar que tinha uma criança lá nos 2 furos lá, né? Orando. Senhor, me faz também ter esse mesmo dom. Olha que lindo, cara. Acho que era o Billy Graham, né? Aí era o Billy Graham. Billy Graham que estava orando lá no se essa história é verdadeira, então... Os caras são diferenciados. É o pregador, o evangelista do século, né? Mas é que quando você vai vendo assim, esses caras eles fizeram, entendeu? Depois que eu li esse livro, cara, eu tomei vergonha, né? Ah, não, eu vou ser mais crente. Cara, eu vou orar mais, cara. Eu nunca tive acesso a esse tipo de livro. Não, tem na internet, tem áudio aí. Tem que ler, cara. Um livro que tem que ler. Cara, esse livro eu acho que todo mundo deveria ler. Esse caso, assim, eu acho assim que o que eu tenho, muitas das vezes, de informação é suficiente. Não é não. Raso, né? Eu, de uns anos pra cá, eu comecei a ler, né? Comecei a ler vários livros, então a minha fé mudou, entendeu? Ela cresceu, ela deu coisas assim, respostas chegaram a mim através dos livros. Deus fala muito comigo através de livros, né? Eu li um livro sobre santidade, impacto da santidade. Cara, é o que nós temos que ter. Tem um outro livro que também a gente tem que ler, Kryptonita, de John Bevere. Mas ele faz esse paralelo, né? Aí ele explica qual é a diferença, ele explica a diferença que a igreja na época lá, a igreja de Jerusalém era uma igreja santa, por isso que havia muito poder, muito milagre. A igreja de Corinto vai relatar que ela tinha todos os dons nela operavam. Paulo vai dizer, ele vai orientar, mas a igreja de Corinto ela não conseguiu impactar como a igreja de Jerusalém, por causa do pecado. Aí vai começar a falar, se não tirarmos o pecado do nosso meio, não vai. Qual foi a igreja que perdeu a primeira mão lá? Entendeu? Então, a pessoa tem que buscar, entendeu? Os livros, eles são, pode dizer assim, eles vão te agregar, porque as doutrinas da Bíblia não estão só em um lugar, ela está, né, em toda a Bíblia está ali, os assuntos misturados, tudo ali. E às vezes você lê um assunto específico, né? Você vai ler sobre oração, e você fala sobre oração. Aí eu tenho aquela pessoa que vai explicar sobre oração, sobre o jejum, né, sobre o livro que vai falar sobre oferta, sobre amor, e cara, mas o Herói da Fé, é um livro que você se sente com vergonha, você fica com vergonha de ser crente. Você se sente assim, fala, meu Deus, eu pensei que eu fazia, sei que eu era um obreiro, mano. O que é interessante, irmão, desses heróis, cada um deixou a sua marca. De que forma? Você estava falando, né, do John Wesley, que é mais... Eu achei interessante do D.L. Moody, qual era a marca dele, ele evangelizava todo dia. Todo dia ele evangelizava. Ele falou que foi um voto que ele fez com Deus. Senhor, antes de eu deitar, eu tenho que falar a palavra de Deus, nem que seja uma pessoa. Aí ele fazendo obra de Deus e tal. Ele falando que já era de noite, irmão, já era 10 horas da noite, estava nevando. Ele disse, Senhor, e hoje eu vou quebrar meu voto que eu vi que o Senhor não aceita. E agora tem alguém nevando, ele falando que saiu no meio da neve. Ninguém na rua estava nevando, mas ele começou a escutar um gemido. Aí ele foi atrás do gemido. Quando ele entrou dentro de uma casa, tinha um homem lá doente lá. Aí ele falou, você recebeu o gemido, né?
evangelizou, recebeu Jesus, aí o rapaz recebeu. Quando foi no outro dia, ele soube, né, na vizinhança que o rapaz tinha morrido. Já pensou, irmão, se ele não sai naquela noite para evangelizar? E essa foi a marca dele, mas ele também foi um cara que arrebatou milhares de vidas para ele. E além de levantar muitos empresários para bancar muitos missionários para evangelizar o mundo todo. E que, rapaz, é algo assim mesmo que você vê assim, os caras realmente deram sangue, deram a vida. Então a importância a gente abrir mão, entendeu? Porque a questão a filosofia desse mundo, vai dizer assim, você tem que ser feliz, tem que viver para você, Só que Jesus, ele não viveu para ele. No Getsemane ali, ele está brigando porque a carne dele não quer ir para a coisa. Ele tem que obedecer ao Pai. Ele, Senhor, passa de mim, mas seja feita a vontade. Então, quando ele realmente se rende à vontade do Pai, ele abre mão da sua vida realmente para morrer, por causa que ele ama mais a Deus, aí tem a coragem, a força de enfrentar o inferno todo ali. Então, tava apóstolo, né? Tava apóstolo. Aí a gente fala assim, o apóstolo, ele, não, eu sou apóstolo não. Aí eu falei, porque aqui tem muito apóstolo, né, em Manaus, né? Todo lugar você vai ter um apóstolo, para cá, só apóstolo, né? Mas é porque as pessoas, elas visam a questão do cargo, né? E não aquela função do cargo ali. O que o apóstolo faz? O que o apóstolo faz? Aí se você for ver os apóstolos morreram tudinho. Morreram pela mensagem, entendeu? Os caras saíram. Então hoje em dia, muitas vezes a gente prefere se acomodar, ficar aqui. Não, vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui, mais vamos ficar por aqui. Tipo apóstolo ostentação? Mais ou menos por aí, entendeu? Vai dar essa questão. Então a gente tem que se entregar mesmo, tem que abrir mão da vida mesmo. Acho que Abrir mão da vida. se ia convidar alguém lá no trabalho, lá pra vida dele. É como o pastor estava falando com a gente hoje, né? Ele falou um versículo assim. Jesus, ele falou do Espírito Santo. Né? E o texto de Isaías diz assim: eis que o Senhor me ungiu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para fazer o quê? Para evangelizar. Então, para que o Espírito Santo vem? Para nós, para a gente fazer o ID, a obra de Deus. Só que as pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela não recebe o Espírito Santo, não recebe essa unção, porque ela vai ficar ali. Ela não quer receber para ir, entendeu? Ser enviado. Vai guardar para ela. Aí não vai receber, porque ele me ungiu, ele está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, pregar o evangelho, cuidar os enfermos, para fazer isso.